Oi, pessoal! Que alegria ter vocês aqui de novo com a gente no Mergulhando na Lição. Sabe, hoje a gente vai fundo, mas muito fundo mesmo, num assunto que é a base de tudo na nossa fé, a verdadeira identidade de Jesus. Prepara o coração, porque o estudo de hoje é para fortalecer a nossa caminhada. Vamos juntos nessa? Então, para começar nossa conversa, eu deixo essa pergunta no ar. Jesus foi só um bom exemplo? Um cara legal, um mestre com palavras bonitas? Ou algo infinitamente maior? Muita gente para por aí, né? Admira Jesus como um grande exemplo moral. E ele foi, claro. Mas a palavra de Deus nos chama para ir muito, mas muito além. É essa profundidade que a gente vai buscar entender hoje. E é por isso que a gente começa por aqui. Quem realmente é Jesus? Porque, olha, antes de a gente sequer tentar entender o que aconteceu na cruz, a gente precisa ter certeza de quem estava naquela cruz. E podem acreditar, saber isso, isso muda tudo. A lição de hoje nos traz alguns pontos que são, assim, essenciais. Primeiro, Jesus é o Filho eterno de Deus. Não é alguém que se tornou Deus, ele é Deus, desde sempre. E por isso, a divindade plena, completa, mora nele. E por que isso é tão importante? Porque a eternidade dele é o que garante que o seu sacrifício tenha um valor infinito. E no fim das contas, a cruz se torna a maior de todas as revelações do caráter de Deus. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a visão mais comum, mais rasa, talvez, aquela que diz que Jesus foi um bom mestre, um exemplo ético, uma criatura especial. Mas, do outro lado, a gente vê o que a Bíblia realmente diz. Ele não é um bom mestre, ele é o Filho eterno de Deus. Não é um exemplo ético, é o próprio Deus que se fez gente. E não é uma criatura elevada, ele é o Criador de todas as coisas. A diferença é gigantesca, né? E é aqui que tudo se conecta. Entender que Jesus é Deus não é só uma questão de teologia, um detalhe técnico. Não, não. É a chave que abre o nosso entendimento sobre o sacrifício dele. É o que dá sentido a tudo o que aconteceu na cruz. A lição nos apresenta uma lógica, quase como um passo a passo, para a gente entender a redenção. Pensa comigo. Primeiro, o pecado é uma ofensa contra um Deus que é infinito. Logo, a dívida gerada por esse pecado também é infinita, certo? Agora, o segundo passo. Um ser criado, como eu, você ou até mesmo um anjo, é finito. Nossa vida tem um valor limitado. Então, como algo finito, poderia pagar uma dívida infinita. Simplesmente não dá. E aí vem a solução, o terceiro passo. Somente o Criador, que é infinito, poderia pagar essa dívida infinita pela criação. É uma lógica perfeita, não acha? E tudo isso nos leva a essa conclusão que é fortíssima. Se Cristo não fosse Deus, não haveria redenção. Simples assim. A morte dele na cruz seria a história triste de um homem bom e nada mais. Mas, porque ele é Deus, a sua morte tem poder para salvar a humanidade inteira. A nossa salvação, a nossa esperança, tudo depende disso. Ok, mas e aí? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje, com o século XXI, com a correria do dia a dia? Tem tudo a ver. A cruz não é uma peça de museu. Ela fala diretamente com a gente, aqui e agora. E a gente enfrenta alguns desafios bem claros hoje em dia. Existe essa tendência enorme de diminuir Jesus, de transformar ele só num bom exemplo, quase como um coach espiritual, sabe? E isso leva a uma superficialidade muito grande. Mas a verdade da cruz chega e quebra tudo isso. Ela nos coloca contra a parede, no bom sentido. Ela exige uma decisão. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou não é. Não tem como ficar em cima do muro. E ela nos mostra que o amor de Deus não é uma teoria bonitinha. É um amor de sacrifício, de entrega total. E essa frase, vamos parar um pouquinho para pensar nela. A cruz não apenas prova quem Jesus é, ela exige uma resposta de quem nós somos. Uau! Isso significa que a gente não pode só olhar para a cruz como um espectador. A cruz nos envolve, ela nos questiona. E você? Diante desse sacrifício, quem você vai ser? Qual vai ser a sua resposta? É algo muito pessoal. E agora a gente chega no coração do nosso estudo, onde tudo isso se transforma não só em conhecimento, mas no fundamento real da nossa esperança. É um convite para a gente olhar para a cruz não só com a cabeça, mas com a alma. Tenta imaginar essa cena por um instante. Naquele momento, na cruz, o universo inteiro ficou em silêncio. O Criador de todas as galáxias, de toda a vida, morrendo pela sua criação. Todos os seres que nunca pecaram, os anjos, eles estavam assistindo.
E o que eles viram ali foi a forma mais pura, mais radical do amor de Deus. Um amor que eles já conheciam, mas nunca tinham visto daquela forma. Porque ali, naquele lugar, Deus deixou uma mensagem clara para todo o universo. Ele preferiu sofrer a dor mais excruciante a ter que nos perder. Ele preferiu morrer a viver sem os seus filhos. E é por isso, por causa desse amor imenso, que crer na divindade de Cristo não é um detalhe, não é uma coisinha pequena no canto da nossa fé. É a base de tudo. É o chão firme onde a gente pisa. É o fundamento da nossa esperança, da nossa redenção e da promessa de vida eterna. Se a gente tira isso, a nossa fé, ela simplesmente não para em pé. E para fechar, a própria palavra de Deus confirma isso de um jeito lindo lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Que coisa maravilhosa, né? Ele não é um reflexo, ele é a própria luz, a expressão exata de Deus. Bom, nosso mergulho por hoje vai ficando por aqui, mas que essa certeza, a de que Jesus é verdadeiramente Deus, continue firme aí no seu coração, fortalecendo a sua esperança a cada dia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.